Fala pessoal, eu me chamo Gustavo Americano e eu vou acompanhá-los na matéria de Direito Constitucional para o seu concurso. Quero trabalhar com uma premissa básica que a gente sempre utiliza em nossos cursos, e é uma só: não vão para a prova com nenhuma espécie de dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca do conteúdo programático de direito constitucional, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, seja por meio da área do aluno, seja por meio das redes sociais do Instagram. É por isso que eu deixo aí para vocês o meu perfil anotado, para que qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato. Essa é a nossa premissa única do curso: não ir para a prova com nenhuma espécie de dúvidas. Tudo que a gente precisa saber de direito constitucional, nós vamos aprender aqui. E tratando de direito constitucional, eu trago uma proposta diferente de estudo hoje. Eu já fui concurseiro, eu sei como funciona, inclusive, o estímulo para o estudo. E realmente, todas as vezes que a gente adquire um produto, que a gente adquire um curso, no início, o nosso ânimo está lá no talo. E, inevitavelmente, com o cansaço do estudo, isso vai caindo, é uma situação natural. Então, nós não vamos seguir o seu conteúdo programático de maneira linear e vamos trabalhar de maneira sequencial as principais matérias que são cobradas. E, como não poderia ser diferente, a primeira matéria de estudo é Direitos e Garantias Fundamentais, um dos temas mais cobrados. Tranquilo? Coloque aí no seu caderno: Direitos e Garantias Fundamentais. Quando nós falamos de direitos e garantias fundamentais, tenham em mente o seguinte: não é possível utilizar essas palavrinhas como sinônimos. Direitos fundamentais é algo diferente de garantias fundamentais. Quando nós falamos de direitos fundamentais, lembre-se sempre: o bem, a vantagem que é garantida constitucionalmente para o cidadão. Quando nós falamos de garantias fundamentais, são aqueles instrumentos jurídicos constitucionais que são colocados à disposição do cidadão caso exista uma ameaça ou uma lesão a um direito fundamental. Direito fundamental: o bem, a vantagem propriamente dita. Garantia fundamental: o instrumento que garante que um direito fundamental não seja violado, ou, caso a lesão já tenha sido iniciada, já tenha sido perpetrada, essa lesão seja cessada. Vamos deixar isso sistematizado no caderno? O que nós temos? Direitos e garantias fundamentais não são expressões sinônimas. Direitos fundamentais: bens, vantagens, prerrogativas propriamente ditas, incluídas no texto constitucional, colocadas à disposição do cidadão. Garantias fundamentais: caso um direito fundamental venha a ser violado, a garantia fundamental, ela se materializa no instrumento por meio do qual o direito fundamental será reparado ou a lesão não será levada a cabo. Pessoal, sempre no estudo dessa matéria com o vade-mecum aberto. E aí vocês vão abrir o VAD onde? Nos incisos 54 e no inciso 68. O que nós temos aqui? Exemplificação de direito fundamental. E pode acrescentar também o inciso 15. Como direito fundamental, a título de exemplificação, nós temos a liberdade de locomoção.
Ninguém pode ser privado da sua liberdade de locomoção. Esse direito constitucional é assegurado ao cidadão. Mas se a liberdade de locomoção sofrer uma ameaça ou realmente for violada por um ato ilegal ou praticado por abuso de poder, entra em cena a garantia fundamental, o remédio constitucional, a ação constitucional do habeas corpus. O objetivo aqui agora não é estudar o direito à liberdade de locomoção e nem o remédio constitucional do habeas corpus, é apenas materializar essa diferença no texto constitucional entre direito fundamental e garantia fundamental. Passamos a régua nesse tema. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar de uma parte um pouco mais doutrinária, de uma parte um pouco mais dogmática a respeito dos direitos fundamentais. Para quê? Para que nossa base esteja sólida para partirmos para o texto da Constituição, beleza? Como segundo tópico, você vai colocar no seu caderno evolução dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles passaram por um processo evolutivo. Eles não surgiram todos de uma só vez. Haja vista que são conquistas históricas ao longo do tempo de uma determinada sociedade. E é por isso que você vai abrir um tópico, dimensão ou gerações de direitos fundamentais. Só que você não vai colocar 2 pontos, você vai colocar uma interrogação. Exatamente, geração ou dimensão de direito fundamental? Qual palavrinha que nós devemos utilizar? A palavrinha dimensão ou a palavrinha geração? Temos que ser o mais técnico possível no nosso concurso. O nível está cada vez mais hard. E é por isso que sempre prefira a palavrinha dimensões de direitos fundamentais. Isso porque o termo dimensão de direito fundamental traz uma ideia de incorporação sucessiva cumulativa do direito. Os direitos fundamentais conquistados, eles são conquistados de maneira cumulativa. A conquista de um direito fundamental, ela não aniquila, ela não extermina, ela não coloca por terra a conquista de um direito fundamental anterior. Ao passo que, se fôssemos utilizar a palavrinha geração de direito fundamental, a palavrinha geração, ela traz aquela ideia de que uma geração posterior substitui, elimina, coloca por terra uma geração anterior. E quando nós falamos de direitos fundamentais, a ideia não pode ser essa. Isso porque são direitos de cumulação sucessiva. Direitos que, conquistados em um momento, não gera substituição daqueles direitos conquistados em momento anterior. Atenção para a boa técnica e fiquem atentos. Então vamos utilizar a partir daqui dimensões de direitos fundamentais e trabalhar agora então a evolução propriamente dita da conquista desses direitos fundamentais. E coloque aí no seu caderno, primeira dimensão de direito fundamental. Como que os direitos fundamentais surgiram no nosso ordenamento? Qual foi a primeira necessidade de aplicação, de surgimento de um direito fundamental? Pessoal, a primeira vez em que foi demonstrada a necessidade de se aplicar um direito fundamental foi em 1215, com a Carta Magna Inglesa, onde nós tivemos uma passagem de um Estado absolutista, de um Estado monarca absolutista, para um Estado de direito. Os cidadãos, eles estavam cansados, eles estavam exauridos, eles não aguentavam mais aquela intromissão do Estado na vida privada.
Justamente por não aguentar mais isso, naquele momento, o que se necessitava era de uma abstenção do Estado. Estado, da minha vida privada cuido eu. Não se intrometa na minha vida privada. O que marcou a primeira dimensão dos direitos fundamentais? O absenteísmo estatal. Não fazer do Estado, uma não intromissão, uma não ingerência do Estado na vida do particular. Ali nós tivemos as primeiras demonstrações de direitos civis e de direitos políticos. Essa é a primeira dimensão dos direitos fundamentais, marcadas então por uma liberdade negativa. Essa liberdade negativa significa uma não intromissão do Estado na vida privada. Acontece que a sociedade evolui, a sociedade está em constante processo de evolução. E um não fazer do Estado, com o passar do tempo, já não era mais suficiente. De acordo com a necessidade evolutiva daquela sociedade, precisava-se então de novos direitos, de uma nova postura estatal. E nesse momento surge então a segunda dimensão dos direitos fundamentais. E a segunda dimensão dos direitos fundamentais, ela se inicia por volta de 1917. E ela é marcada por quê? Pela necessidade, anotem aí no caderno, pela necessidade do Estado promover, realizar prestações positivas em face dos cidadãos. Aquelas liberdades negativas da primeira dimensão, um não fazer, uma não intromissão, aquilo não era mais suficiente. A partir de agora, na segunda dimensão dos direitos fundamentais, os cidadãos eles necessitavam de obrigações positivas por parte do Estado, um fazer por parte do Estado. A segunda dimensão dos direitos fundamentais, ela é marcada pelas liberdades positivas, pelos direitos sociais, pelos direitos prestacionais, pelos direitos econômicos e pelos direitos culturais. Um tripé de direitos marca a segunda dimensão dos direitos fundamentais: sociais, econômicos e culturais. Ou seja, o Estado fazendo algo, realizando prestações positivas para seus cidadãos. Aí nós temos educação, saúde, cultura, segurança pública, proteção à maternidade, proteção à infância, previdência social, transporte, ou seja, diversas prestações positivas que então eram executadas pelo Estado a favor, em prol de seus súditos. Nós temos 2 documentos no plano internacional que marcam essa segunda dimensão dos direitos fundamentais. Nós temos a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar, de 1919. E no plano interno, a primeira Constituição que dispôs acerca dos direitos fundamentais foi a Constituição Brasileira de 1934. O primeiro documento a tratar de direitos sociais. Só que os problemas foram aumentando, os problemas foram surgindo de maneira nova, de maneira inédita. E começou-se a indagar como tutelar a proteção, como levar a cabo, promover a proteção ambiental, como levar a cabo a proteção da comunicação de dados, como promover de maneira eficaz e ampla a proteção do patrimônio público, do patrimônio histórico, do patrimônio social. Imagine o seguinte, meio ambiente, você vê o indivíduo X promover uma queimada na sua propriedade, algo que de acordo com as normas ambientais seria algo ilegal. Você
está a quilômetros daquela propriedade. Você teria algum interesse de acionar o poder judiciário para impedir aquela queimada? Não. Quem possuiria legitimidade? Como seria feita a tutela desses novos direitos? Essa é a grande pergunta que marca o início da terceira dimensão dos direitos fundamentais. E aqui, meus amigos, nós temos os direitos transindividuais, aqueles direitos coletivos, aqueles direitos difusos, que não pertencem à titularidade a você, que não têm a titularidade definida para mim, porque se trata de um bem coletivo. Como promover a tutela do patrimônio público, a tutela da moralidade administrativa, a tutela do meio ambiente, a tutela do patrimônio histórico e cultural, de maneira molecular, como promover a defesa do consumidor, das crianças, dos idosos, das pessoas com necessidades especiais. E essa terceira dimensão, ela marca então o surgimento de promover uma necessidade de tutela dos direitos transindividuais, desses novos problemas que surgem. E ela é muito marcada por uma lei, que é a Lei de Ação Civil Pública, que traz um rol de agentes legitimados, Ministério Público, Defensoria Pública, administração pública direta, a alguns entes da administração pública indireta, associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa das suas finalidades institucionais. Ela traz um rol de legitimados aptos a promover a defesa desses direitos difusos. Essa é a grande característica, a grande pergunta que faz surgir a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais, eles são marcados por uma solidariedade inter e intrageracional. A tutela do meio ambiente por esses legitimados, ela se justifica para levar a cabo uma solidariedade entre as presentes e futuras gerações. Essa é a ideia que nós temos que ter das três dimensões dos direitos fundamentais. Como foi feita a evolução dos direitos fundamentais? Vamos sistematizar no caderno? Essa perguntinha aqui já está mole a resposta, né? Falou em dimensão ou geração, sempre dê preferência para a palavrinha dimensão. E entenda que a palavra dimensão ela é preferencial, haja vista que ela traz a ideia de acumulação sucessiva de direitos, tranquilo? Dentro do processo evolutivo, como primeira dimensão, sempre lembrar de quê? De liberdades negativas. Vivia-se um momento que o Estado promovia uma intromissão, uma ingerência indevida na vida privada. E isso, de acordo com aquele ideal da época, tinha que acabar. Inaugurou-se então o quê? O absenteísmo estatal. Estado, na minha vida privada, eu que mando. Cuido eu. Sai fora. Primeiro documento, Carta Magna Inglesa de 1215. Façam a retificação aí, que a Carta Magna Inglesa não é de 1125, de 1215, beleza? Essa necessidade, para a época, estava ok. Só que a sociedade evolui e entra em um segundo momento, em que nós temos a segunda dimensão dos direitos fundamentais. Aquele não fazer do Estado já não era mais suficiente. Estado, agora eu preciso de um agir. Eu preciso que você faça algo a favor de mim. Necessito de prestações positivas, de direitos sociais, econômicos e culturais.
essa tríade de direitos sociais, econômicos e culturais, ela marca o início da segunda dimensão de direitos fundamentais. Com 2 documentos em plano internacional, Constituição mexicana e Constituição alemã, e com o nosso documento, Constituição de 1934, que pela primeira vez trouxe disposições referentes a direitos sociais. Avançando, hoje, o que nós temos? Uma terceira dimensão de direitos fundamentais. E ela é marcada por quê? Pelo surgimento de novos problemas. Como promover de maneira eficaz a tutela do meio ambiente, do consumidor, da comunicação, do idoso, da moralidade administrativa, do patrimônio histórico, cultural. Essa é a pergunta que marca o início da terceira dimensão de direitos fundamentais. Direitos relacionados a quê? Principalmente a ideia de solidariedade. Solidariedade entre as presentes e as futuras gerações. E essa ideia de como resolver os novos problemas é o que marca o início, então, da terceira e atual dimensão de direitos fundamentais que nós vivemos. 3 dimensões. Primeira, ideia nuclear, liberdades negativas, Estado não se intrometa. Segunda dimensão, ideia nuclear, prestações positivas, liberdades negativas, Estado, faça algo a favor de seus súditos. Terceira dimensão, questionamento, como resolver o problema acerca da legitimidade de uma tutela eficaz dos direitos transindividuais. Tranquilo? Passamos a régua, então, nesse processo evolutivo de direitos fundamentais. Agora, nós temos que trazer o quê? Um estudo acerca das características dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais, eles apresentam algumas características. E nós precisamos ter em mente quais são essas principais características dos direitos fundamentais para que a gente consiga também resolver questões de prova, porque isso aqui promove a base do nosso estudo. Está anotado aí? Características de direitos fundamentais? Então vamos anotar 7 características e entender cada uma delas. Bora para o caderno. 7 características de direitos fundamentais. Vejam o seguinte, pessoal. Primeira delas, historicidade. Sobre essa característica, a gente já tem alguma ideia. Significa que os direitos fundamentais, eles não surgiram de uma só vez. Isso porque os direitos fundamentais, eles são frutos de uma lenta conquista histórica da sociedade, de acordo com as necessidades sociais de cada época. Lá em 1215, a necessidade era impedir a intromissão do Estado. Em 1917, no México, a necessidade era a adoção de prestações positivas. Hoje, o questionamento que se faz é como tutelar de maneira eficaz os direitos transindividuais, os novos problemas que estão surgindo. Ou seja, direitos conquistados de maneira cumulativa de acordo com a necessidade histórica de cada momento social. Tranquilo? Segunda característica, universalidade. Quando nós falamos de universalidade, entender essa característica vai ficar mais fácil daqui a pouquinho. Quando nós formos estudar a extensão dos direitos fundamentais, quando nós formos estudar quem são os destinatários dos direitos fundamentais, vocês vão ver uma polêmica que existe, mas que
é facilmente contornável em prova. Mas nesse momento do estudo da característica do direito fundamental acerca da universalidade, entenda, todos os seres humanos, independente de origem, de raça, de credo, de cor, de opção sexual, são titulares de direitos fundamentais em qualquer lugar que estejam. No nosso caso, brasileiros natos ou naturalizados, estrangeiros que estão em trânsito no nosso país ou que aqui residem, são titulares de direitos fundamentais. E a gente vai além. Essa universalidade dos direitos fundamentais, ela abrange inclusive, além de pessoas naturais, pessoas físicas que a gente acabou de falar, pessoas jurídicas, sejam elas de direito público, sejam elas de direito privado. Isso porque, quando nós falamos, a gente vai estudar já o direito relacionado, o direito fundamental relacionado ao devido processo legal. Antecipando um pouquinho aqui, é aquele direito fundamental que garante ao cidadão que, para ele ser privado de seus bens ou de sua liberdade, ele obrigatoriamente deve ser submetido a um procedimento que apresenta uma sequência concatenada prévia de atos procedimentais, uma situação que observe o devido processo legal. E quem é destinatário desse direito fundamental? Exclusivamente uma pessoa natural, uma pessoa física? Claro que não. Se eventualmente você é proprietário de uma empresa, exerce uma atividade empresarial e sua empresa é demandada em um processo civil ou trabalhista, a sua empresa, pessoa jurídica de direito privado, ela é titular do direito fundamental do devido processo legal. Ou seja, a acepção dos destinatários dos direitos fundamentais, uma acepção universal, engloba todos, independentemente de qualquer situação que diga respeito a essa pessoa. Acepção mais ampla, mais universal possível no que diz respeito a direitos fundamentais. Vamos passar para a terceira característica? A terceira característica, a gente vai fazer o estudo de maneira conjunta com a quarta característica. Relatividade e concorrência. O que significam essas características? Direitos fundamentais são relativos e são concorrentes entre si? Pessoal, vejam o seguinte, no plano abstrato, nós temos um ordenamento constitucional harmônico, em que todos os direitos fundamentais que a gente vai fazer o estudo ao longo do nosso curso, eles convivem de maneira harmoniosa entre si. Isso significa que, trabalhando com o plano abstrato, por mais que no plano concreto possa haver eventual choque entre direitos fundamentais, eventual colisão entre direitos fundamentais, esse choque, essa colisão, ela não é capaz de aniquilar, de extinguir, de neutralizar um determinado direito fundamental. Aquele outro direito fundamental, ele até pode, na resolução daquela situação concreta, prevalecer em detrimento a esse. Porém, quando se resolve aquela situação concreta no plano abstrato, eles voltam a coexistir de maneira harmônica, de maneira concorrente no nosso ordenamento jurídico. Isso significa que eventuais conflitos, eventuais colisões entre direitos fundamentais em uma situação concreta é resolvida por meio da técnica de ponderação. Não existe uma aniquilação de direito fundamental por outro direito fundamental. Isso porque eles concorrem
de maneira harmoniosa no ordenamento jurídico. Como decorrência dessa característica da concorrência, nós temos a característica da relatividade. O que significa essa característica da relatividade? Não existe no nosso ordenamento jurídico nenhum direito absoluto, nenhum direito que no plano abstrato vai prevalecer sobre os demais direitos, sobre outros direitos. Ou seja, não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais, seja o direito à vida, seja o direito ao devido processo legal, eles estão em um plano de horizontalidade. Eles estão no mesmo plano. Não existe uma hierarquia, um direito fundamental que seja superior a outro direito fundamental. E aí, vocês vão colocar uma observação no caderno. Qual observação que é essa? Você vai colocar, como doutrina minoritária, existe o professor Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, ele fala o seguinte: o direito à vida e os direitos de não ser o ser humano torturado ou escravizado seriam considerados direitos fundamentais absolutos que no plano abstrato prevalecem sobre os demais direitos fundamentais. O argumento do professor é o seguinte: o direito à vida é o direito que dá origem e permite o exercício dos demais direitos fundamentais. Sem ele, seria impossível o exercício dos demais direitos fundamentais. Acontece que essa posição é amplamente minoritária e exclusiva do professor. Você só vai colocar se sua prova trouxer menção específica a esse doutrinador. Caso contrário, tenha em mente, direitos fundamentais são relativos, não existem direitos fundamentais absolutos, não existe hierarquia entre direitos fundamentais, eles estão em um plano de horizontalidade, convivendo de maneira harmônica no ordenamento jurídico, beleza? Para a gente finalizar as características, vamos estudar irrenunciabilidade e inalienabilidade conjuntamente. O que significa isso aqui, pessoal? Quando se fala que direitos fundamentais são irrenunciáveis, significa que nenhum ser humano pode renunciar ao seu direito fundamental. Quando fala-se que direitos fundamentais são inalienáveis, significa que nenhum ser humano pode vender um direito fundamental que eventualmente ele poderia exercer. Pensem no seguinte: todo ser humano, de acordo com a fórmula kantiana, ele é dotado de dignidade. Se esse ser humano ele possui uma dignidade, ele tem o direito à dignidade da pessoa humana, ele poderia abrir mão de uma existência, de uma vida digna, vender essa sua dignidade? Claro que não. Mas na hora da prova eu vou pedir para você fazer um juízo crítico. E agora você vai abrir duas colunas no seu caderno. A primeira coluna você vai colocar característica clássica de direitos fundamentais: irrenunciabilidade e inalienabilidade. Mas você vai colocar moderno entendimento acerca da interpretação dessas teorias. Isso porque, pessoal, começou agora aquele horroroso reality show que várias pessoas ficam confinadas, batem boca, se agridem, entram para debaixo do edredom, fazem alguma coisa ali debaixo do edredom. Essas pessoas, elas não estão abrindo mão de sua vida privada, de sua privacidade, até mesmo de sua intimidade, elas não estariam abrindo mão do seu direito à imagem? Exatamente. A moderna teoria dos direitos fundamentais, ela fala o seguinte: essa irrenunciabilidade aos direitos fundamentais,
ela não pode ser encarada de maneira absoluta. Porque se fosse assim, um jogador de futebol, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele não poderia ceder o seu direito à imagem para a Nike. A Nike é detentora dos direitos à imagem do Ronaldo Fenômeno. Então, essa irrenunciabilidade ela não pode ser vista de maneira absoluta. Acontece que essa cessão de direito que é feita, essa renúncia de direito que é feita, seja para a Rede Globo nesse programa, seja para a Nike, ela tem uma condicionante. Ela não pode ser vitalícia. E é justamente por isso que o contrato do Ronaldo Fenômeno com a Nike foi questionado. Porque no início da sua carreira, quando ele saiu do Cruzeiro Esporte Clube, foi lá para a Holanda e expandiu para o mundo inteiro como um fenômeno, o que aconteceu? Ao assinar inicialmente o contrato com essa empresa, ele cedeu de maneira perpétua os seus direitos à imagem. E isso não é permitido, por isso que o contrato foi alvo de debate. Então, de um lado, se a sua prova cobrar as características clássicas dos direitos fundamentais, irrenunciabilidade e inalienabilidade, marquem sem medo nenhum de errar. Mas se a prova trouxer esse entendimento moderno de uma renúncia temporária de direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à imagem, o direito à vida privada, à intimidade, como acontece com reality show ou nos contratos de cessão de imagem, marquem como correta. Juízo crítico na hora de resolver a prova. E para a gente finalizar o nosso bloco, última característica, imprescritibilidade. O que significa essa imprescritibilidade, pessoal? E tenham atenção aqui. Quando nós falamos de imprescritibilidade, significa que todas as vezes em que ocorrer uma lesão a direito fundamental, a qualquer momento, independentemente de prazo prescricional, o indivíduo que sofre essa lesão pode exigir que imediatamente cesse essa lesão. Essa é a característica da imprescritibilidade. A todo e a qualquer momento, o indivíduo pode exigir que a lesão seja cessada. Acontece que não caiam em pegadinha de prova. Exigir que cesse a lesão é a característica da imprescritibilidade. É imprescritível essa situação. Porém, eventual reparação por dano material, ou por dano moral, ou por dano à imagem, essa reparação pecuniária, que não se confunde com a obrigação de fazer, de cessar a lesão, essa sim, ela possui um prazo prescricional que está previsto no artigo 206 do Código Civil, que regulamenta todas as situações. A imprescritibilidade é única e exclusivamente para cessar essas lesões. Tranquilo, pessoal? 7 características dos direitos fundamentais que foram explicadas. E se você quiser já deixar anotado o próximo tópico, alcance dos direitos fundamentais, destinatários dos direitos fundamentais. Vamos fazer um pause e já já a gente volta. Um abraço, pessoal.